Antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a vocês, porque os 2 últimos vídeos, até o último momento que eu tinha batido o olho, tinha mais de 1000 views, e isso é muito importante pra mim, porque mostra que eu estou fazendo um bom trabalho e que vocês têm muito bom gosto para conteúdo. Também ajuda bastante o canal, fora que eu amo ver pessoas interessadas em doramas no geral, porque é um conteúdo sim que vale a pena ser compartilhado. Então deixo aqui meu agradecimento a vocês. E todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Aceito sugestões de vídeo ou críticas construtivas nos comentários. O meu contato direto com vocês é pelo Insta, então se tiverem alguma dúvida ou quiserem focar, já sabem o caminho das pedras. Chega de enrolação e bora falar sobre o episódio 9 de Queen of Tears. O episódio 9 começa antes deles chegarem na casa do Baek. Eles tentam ir para casa primeiro, mas só que são impedidos pela empregada, e a empregada surta e joga um monte de coisas na cara do povo. Manda os carros irem embora e ela dá umas malas para eles meterem o pé. Sendo que isso já estava sendo tudo planejado para ir para a imprensa. Ela pediu para os fotógrafos ficarem de vigia para fotografar esse momento de humilhação. Mas quem chega para salvar o povo novamente? Sim, nosso herói do drama Baek. Já pode ir pra Marvel, né, meu filho? De tanto que você salva essa família. Ele chega com a van e fala pra geral entrar porque tá cheio de fotógrafos em volta. E aí, ele leva o povo pra casa dele no interior. Chegando lá, começamos super bem porque a mãe da prota dá um chilique e cisma de ir embora e acaba sem querer pisando num cocô de vaca que estava na rua, o que eu gostei demais. E quem salva ela ainda de cair com a cara no chão? A mãe do Baek. Aqui a gente vê uma família de super-heróis. Palmas. O Baek tem uma conversa com a Hong. Ela agradece ele pelo que ele fez, mas ela diz que vai embora com a família dela porque ela não quer ser um incômodo. O Baek fala que nada vai mudar do dia pra noite e que ali é o lugar mais seguro e confortável para ela ficar. Ela fala que não é confortável e o Baek fala que é confortável para ele. Ela ainda insiste, mas ele com o jeitinho dele pede para ela ficar ao lado dele. Temos a cena da mãe da Hong sofrendo pelo sapato. Gosto muito. A irmã do Baek decide limpar o sapato, né? Mas só que ela diz que o cheiro vai demorar pra passar, porque afinal de contas estamos falando de cocô de vaca. E dá um chinelo pra ela. Ela sofrendo internamente pra vestir o chinelo. Que cena mais linda, quero mais. Mostra mais que está pouco. E o drama, gente, mostrou mais. Todo mundo se junta na mesa pra poder comer. E quem vocês acham que é o primeiro a fazer uma cena? Sim, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, o irmão da Hong. Oferecem água pra ele e ele fala que só toma água lacrada. Aí o irmão do Baek, querendo agradar, fala que vai pegar uma garrafa de água. Ele fala que tem que ser dos Alpes. Oi? A Hong, você olha pra cara dela, você já vê que ela tá se segurando, o sangue ali tá fervendo. Aí o pai dela vira e chama a atenção dele, depois ele me solta, não precisa ser dos Alpes, da Alemanha tá bom. Mano, fica aquele clima de todo mundo se olhando e a Hong, ela não se contém e mete um tapa no irmão dela e grita: só bebe da chaleira. Todo mundo fica olhando e aí o irmão dela pega a água da chaleira sorrindo. Também depois desse tapa, quem não pegaria, não é mesmo? A irmã do Baek olha pro Baek e o Baek fala: não se preocupe, ela não me bate. Dá bem, né, meu filho? O secundário tem uma conversa séria com a mãe dele. Ele pergunta onde está a família da Hong. A mãe dele fala que não sabe, mesmo que se soubesse o que ele poderia fazer. Ele ia querer todo mundo junto, depois deles terem roubado tudo, não iria ter como. Então ela fala para ele esquecer da Hong. Ele pergunta para a mãe se ela se lembrava do que disse para ele quando mandou ele embora. E aí mostra um flashback do passado dela falando que está fazendo isso porque ama ele demais. Diz que vai aguentar e se manter forte quando sentir saudade dele. E aqui a gente chega à conclusão universal de que claramente ela é uma vaca por completo. Ele diz que não percebe que as falas dela naquela época eram mentira, que não tem como você aguentar quando se ama realmente alguém. Ela indaga ele perguntando o que você quer dizer com isso. Ele simplesmente diz que vai trazer a Hong de volta, que ele não é igual a ela, que ele fica louco por não saber onde a Hong está ou o que está fazendo. Ele fala que não consegue aguentá-lo. Boy, tu tem meu respeito. Tu parece meio tantã das ideias? Parece. Mas tem meu respeito nesse ponto? Tem. Amor e ódio de uma dorameira, gente, tá vendo? É isso que os doramas fazem com você. Ele diz que os dois não têm os mesmos objetivos, que assim como ela escolheu essa família ao invés dele, ele diz que pode escolher algo diferente ao invés dela.
A Hong pega o MP4 que o Baek tem guardado no quarto dele. Ela diz que eles têm o gosto parecido por mensagem de celular. Ela pergunta para ele onde ele achou e ele fala que achou isso no colégio. E ela pergunta qual colégio que era, e era o mesmo colégio que ela tinha frequentado numa época. Ela descobre que o MP4 era dela porque tem um H no MP4 de Rain. Ela fala que o Baek nasceu para amar ela. Nisso, ela pensa em falar para ele que ela é a dona, porque na mente dela, ela acha que ele vai ficar em choque quando descobrir que o MP4 é dela, porque ele guardou por tanto tempo, deve ser o primeiro amor dele. Hong manda uma mensagem dizendo: "Nossa, você guardou isso até hoje, ela deve ter sido tão bonita." E o Baek entende que ela tá possessa de ciúmes. Para não piorar a situação, ele chega no quarto dela correndo, falando que nem sabia de quem era o MP4. E eu do outro lado da tela pensando: boy, cala a boca, pelo amor de Deus, é a chance de vocês se reconciliarem. Mas ele disse que nem se lembrava de nada e ela fica revoltada e expulsa ele do quarto. Baek ainda vai à empresa trabalhar e ele conversa com o secundário. O secundário fala que não se sente confortável com ele ali na empresa. O Baek se contém e fala que ele precisa de um tempinho porque ele já tá vendo um outro emprego e que ele vai sair de lá. Ele é sincero falando que precisa do serviço porque não vai receber nada da família da Hong. Meteu o famoso migué, né? Vai que cola. E aí o secundário concorda e ele pergunta se sabe da Hong. Baek fala que não sabe. O secundário prensa ele falando: "Você ajudou ela a fugir e não sabe onde ela está?" Aí o Baek fala: "Pra você ver, né? Eu salvei ela, mas ela foi embora para outro lugar. Ela não deve confiar tanto em mim assim. Ela nem atende minhas ligações." Aham, sei. E ainda fala que se souber de notícias, se podia avisar pra ele, e sai da sala. A empregada que ajudou tanto, ela vai conversar com o secundário falando que ia fechar a loja. Primeiro, ela tenta conversar com a mãe dele, mas não deu muito certo. E aí ela vai pro lado do secundário falando que ia fechar a loja. Ela queria o lugar da Hong. Se não fosse o lugar da Hong, poderia ser um cargo de diretora. Como assim? O boy tá pensando em trazer a Hong de volta e você quer tomar o lugar dela? O secundário começa a rir e fala para ela fechar a loja de uma vez por todas e ir para os Estados Unidos, porque eles têm muito a perder se pegarem ela. Podia ficar sem essa, querida. Baek, como um belo ser inteligente, ele acha o cara que entregou as filmagens de segurança para o secundário e diz que vai processar ele. Ele consegue as filmagens e descobre que foi a esposa do irmão da Hong que jogou um milho lá pro javali invadir a área. Lá no segundo episódio, ou terceiro episódio, não me lembro mais. Acho que o Baek vai tentar procurar essa menina, porque ela pode ser de grande ajuda no caso. Por falar nisso, agora que o irmão da Hong lê a carta que ela deixou para ele com mais atenção. E a mulher simplesmente conta tudo, que ela é 5 anos mais velha que ele, porque ele disse que não gostava de mulheres mais velhas. Ela diz que o filho não é dele e ainda zoa falando: "Como você não notou a diferença?" Mostra o flashback dos dois pequenos porque ela conseguia tudo o que queria dele. Ela disse que ele é rico, mas não é muito inteligente. Todos nós já sabemos disso, né, querida? A Hong tenta consolar ele, mas não consegue. Porém, ela fica do ladinho dele ali enquanto ele chora. Baek, ele se junta com o advogado para tramarem um plano para conseguir tudo de volta. Mas o amigo dele diz que vai demorar pelo menos uns 5 anos. O Baek quer pegar um atalho. O amigo dele pergunta o que? Que atalho seria esse? E ele decide usar a mesma forma do secundário, por fraude de investimento. Na empresa, os secretários se juntam para conversar. A secretária da Hong diz que não tem mais contato com ela. Então o secretário, que era do Baek, diz: "Mas vocês pareciam tão próximas." E ela fala: "Quem é essa?" Do tipo: "Não sei de quem vocês estão falando." Os outros ficam pasmos quando ela fala isso. Aí o antigo secretário do Baek vai contar pro secundário tudo o que sabe, porque o secundário tá na busca pela Hong. Baek vai tentar conversar com as pessoas que estão fazendo protestos em frente à empresa por causa da fraude. O pessoal ataca ele falando que ele é o jurídico da empresa, então ele deve estar no meio da fraude também. O advogado dele, que é um amigo, solta a bomba falando que ele também está ferrado com essa situação toda, que foi demitido do trabalho e de casa. Joga ele lá no chão falando que ele não tem influência alguma. Ele conversa e descobre com um pessoal que tem 2 contratos diferentes. A Hong, ela está conversando com o sobrinho do Baek e ela volta novamente a ter alucinações. Só que dessa vez ela desmaia. Todo mundo fica preocupado, menos a mãe dela.
Com isso, a tia da Hong vai conversar com ela, falando para ela ser mais amável com a filha, para não se arrepender depois. Ela diz que não se arrepende de nada do que faz e que a mãe do Baek trata ela super bem de qualquer maneira, dando a entender que ela não precisa ficar preocupada. O Baek chega igual Flash por causa da Hong de tanta preocupação e eles conversam. A Hong pergunta o que ele anda fazendo, porque a secretária, meus amores, ela não está brigada com a Hong de jeito maneira. Ela está sendo informante da Hong. Ela fez isso para não chegar aos ouvidos de ninguém. Então ela investiga e passa as coisas para Hong. O Baek fica surpreso porque pensou que elas não tinham mais contato e decide contar tudo para Hong sobre os contratos duplos. Ela diz que vai se reerguer o mais rápido possível para que ele possa deixar ela sem se preocupar. Eles vão estar finalmente se separando como um verdadeiro casal divorciado. Esse é o objetivo dela. Ele diz que a partir de agora vai compartilhar tudo com ela e que vão fazer o que puderem enquanto o corpo dela aguentar para alcançar o objetivo dela rápido. O secundário finalmente decide entrar na casa onde a Hong e o Baek moravam. Ele vai no quarto, acha a carteira dela e pega o cartão de acesso no hospital. Ele vai até lá e tira o extrato do último exame. E aí ele se dá conta ao ler que ela realmente está doente. Ele fica em choque com o que descobre. Devo dizer que pode mudar muito os planos dele a partir de agora. Enquanto isso, a Hong também está no hospital para uma consulta. Fica aquela tensão no ar se os dois irão se encontrar no hospital. Ele fica incrédulo e corre para conversar com o doutor, enquanto a Hong está fazendo um tipo de uma triagem para depois ir se consultar. No consultório, ele surta com o médico. O Baek corre atrás da Hong porque descobre que o secundário está no hospital também e diz isso para ela. Eita confusão, meu povo! Mas, felizmente, ninguém encontra com ninguém. Quando o secundário chega na empresa, ele lembra que o médico fala que não pode passar as informações para ele porque ele não é o responsável da família, então não é obrigação dele contar nada para ele. E aí ele faz uma pergunta preocupante pro médico. Você vai me contar se eu me tornar responsável por ela? Eu sei que você gosta da Hong, meu querido, que tá sofrendo com isso tudo, mas boy, vamos segurar a onda? O secundário vai lá visitar a mãe que está cuidando do idoso no hospital. Ele diz que deu um jeito na empregada, aí a mãe dele fala para ele soltar uma nota na empresa falando que vai cuidar do departamento que era da Hong. Ele fala que não, que esse é o lugar da Hong, traduzindo, mulher fica na tua, não se meta com as coisas que pertencem a Hong. Ela pergunta, o que você quer dizer com isso? Ele diz, a Hong está voltando com toda a convicção do mundo. Boy, tu tem a incrível habilidade de me fazer gostar de você em umas cenas, ter medo em algumas e praticamente te odiar em outras. Ela diz que vai cuidar do idoso direito porque precisa dele vivo, porém inconsciente, porque enquanto ele estiver em coma, ela pode estar no controle das ações que ela tem. Tem uma cena do Baek recebendo uma ameaça pelo celular do cara que estava envolvido na fraude. A dona, ela precisa sair um pouco do hospital e quando volta, o idoso já não está mais no quarto do hospital, então ela entra em desespero. Quem pegou o vovô? Claro, o secundário. Ela liga diretamente para ele perguntando o que ele fez e ele fala, eu te disse que não compartilhamos o mesmo objetivo, gosto muito. Ela pergunta cadê o velho, que ele não podia ter feito isso, falando que ele poderia morrer. Ela entra em completa histeria. E tem cenas do vovô mexendo a mão, parece que ele está recobrando a consciência. Essa altura do campeonato, eu acho que ele pegou o idoso para chantagear a Hong, é a única opção que vem na minha cabeça. Agora se preparem que a partir daqui o negócio fica louco. O Baek começa a ser perseguido enquanto ele vai para casa. Ele tenta despistar a pessoa, o que ele até consegue, mas ele é encurralado mais para frente. Enquanto isso, mostra a cena da Hong falando que vai dar uma volta e esperar o Baek chegar. Nisso, ela dá de cara com o secundário. O que eu achei estranho é que ela ligou pro Baek e o secundário estava com o telefone tocando. Poderia ser a mãe dele ligando para ele, né? Não sei. Talvez será explicado no episódio 10. Voltando no Baek, ele começa a conversar com o cara que encurralou ele, porque o Baek colocou o cara na justiça, porque ele está envolvido no caso da fraude. O cara fala para ele resolver isso num tom ameaçador. O Baek fala que vai resolver isso legalmente, já que ele não vai desistir do processo. Então o cara chama os capachos para darem uma surra no Baek. Aí fica cenas do Baek brigando com os caras em contraponto cenas da Hong com o secundário, os dois se encarando. E assim termina o episódio 9.
O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha no vídeo para chegar a mais pessoas, se inscreva no canal para fazer parte dessa família linda e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!